Deputado, seja bem-vindo. Muito boa tarde, tudo bem com Vossa Excelência? Boa tarde, Josué. Boa tarde a todos os amigos de Rondônia, principalmente as cidades, né, que nós estamos falando no momento: Ariquemes, Alto Paraíso, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e tem mais alguma outra que eu me esqueci aqui, José? Ji-Paraná e Colorado do Oeste. Ji-Paraná e Colorado Oeste. Coisa boa. Que alegria poder falar para praticamente todos os cantos, né, de Rondônia. Esse estado que eu tenho bastante carinho, que me recebeu tão bem há 20 anos atrás. Bom, deputado, primeiro eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, não é do Josué, comum. Oi. José, me chame de você. Me chame de você, por Ah, favor. então tá bom. Aí, Então vamos aí. tirar um pouco a formalidade aqui. Mas Isso. aqui, eu queria que você me falasse essa semana. Não é normal todos os dias ter pauta. O que de tão importante tem para ter deixado para a última hora tanta coisa a ser colocada em pauta pelo presidente Arthur Lira? Na verdade, Josué, isso é uma manobra realmente do governo federal, nessa sua sanha arrecadatória, nessa vontade de fazer com que se crie tantos impostos, né? E se majore os já existentes. É uma tática de deixar tudo para o último momento mesmo, para que as votações se deem de forma atabalhoada, atropelada. Muitos deputados aí tendo acesso ao texto da lei no momento da votação, sem um momento para que as coisas sejam discutidas amplamente com a sociedade civil, com as camadas que serão afetadas diretamente por essas decisões que são tomadas aqui em Brasília. Eu lamento muito isso, sou realmente contra essa dinâmica dos fatos. Inclusive, quando conversei com o já virtual presidente da Câmara, que é o nosso líder da bancada do Republicanos, Hugo Mota já pode se dizer que virtualmente é o novo presidente da Câmara Federal pelos próximos 2 anos. E uma das conversas que tive com ele é do meu partido, né? Então é mais fácil conversar com ele. E eu pedia para que no mandato dele as pautas fossem passadas com antecedência para os deputados, né? Porque a gente precisa ter conhecimento do que está votando. Tem gente que está aqui e não se importa com isso, né? Recebe um chamado do Planalto, uma ligação de que vai sair ou vai ser liberada emenda e ele vota, não está nem aí. Mas nós, pelo, pela instituição que estamos representando aqui, antes de mais nada, né? Cidadão rondoniense, a gente gosta muito de estar a par do que está sendo discutido. Então, eu perguntei a ele se era possível melhorar esse sistema para que, pelo menos, com uma antecedência mínima de um dia, a gente possa ter conhecimento da pauta. O que não está acontecendo nesse momento, né? Nós temos assuntos importantes, nós temos aí um pacote que, segundo o governo Lula, que eu não acredito, é um pacote de contenção de gastos, está sendo votado aí, são dois PLs, né, diferentes. Temos também a última fase, o último ato da reforma tributária, que também, no meu entendimento, não é a reforma que vai melhorar o ambiente econômico do Brasil. O Brasil passou 30 anos discutindo uma reforma tributária. E a que foi aprovada, no meu entender, não é aquela ideal. Longe disso de ser ideal. O compromisso pelo governo era de que os impostos não seriam aumentados. Alguns até falavam que era para diminuir impostos, o que é uma grande mentira. O que acontece é que, segundo a visão do governo, é que ao fazer com que mais pessoas paguem os seus impostos, você teria uma condição de identificar aqueles que não pagam, né? E por isso você simplificaria todo o sistema tributário, que de fato é muito caótico. Mas, enfim, no frigir dos ovos, é uma reforma tributária que agora os especialistas estão indicando que a alíquota do IVA, que é a junção daqueles 5 impostos em dois, um do âmbito federal
e um no âmbito estadual, mas a expectativa é de que o IVA alcance aí 28,5%. Veja só, 28,5%. Se vocês olharem, só para fazer uma estimativa, quanto que é hoje o ICMS aí no estado de Rondônia, nós estamos falando em 21%, salvo engano, 19% e 21%, por aí. Nós estamos falando que agora esse novo imposto vai vir com a alíquota de até 28,5%. Então, você veja que, como eu alertava no começo e outros tantos deputados da oposição alertávamos, é uma reforma que vai impactar diretamente o bolso dos mais pobres, que são aqueles que estão mais vulneráveis, mais expostos à corrosão do poder da moeda. Então, assim, só para Bom, resumir, então, deputados, ah, eu só o colocando que... aqui o seguinte, que na Pode falar. última entrevista do presidente Lula, depois que ele saiu do hospital, no Fantástico, ele jogou essa responsabilidade para o Congresso. Ele falou, não, eu fiz o negócio, mas quem faz a reforma no Congresso é o Congresso quem aprova e tem liberdade para mudar o que quiser. Na prática, não é bem assim, né? Não, não é bem assim, porque, embora ele verbalize que essa é a dinâmica, atrás do projeto vem os emissários do governo para que certifiquem que aquilo que o governo está propondo vai ser de fato aquilo que será aprovado. Uma coisa que eu aprendi aqui a duras penas, né, aqui em Brasília, uma vez que não há ninguém aqui que puxa a gente pela mão para explicar o que acontece, né? Você tem que aprender no dia a dia. É justamente que quando a matéria é pautada, é porque ela já tem o quórum suficiente para ser aprovada. Então, tudo aqui em Brasília se limita à negociação que é feita entre Planalto, Presidência da República e Colégio de Líderes, que são os líderes das bancadas aqui na Câmara Federal. E aqui o governo, para minha tristeza, tem tido sucessivas vitórias aqui nesses 2 últimos anos. Lá no Senado, a coisa é um pouco diferente e algumas coisas possam vir a ser corrigidas lá no Senado. Mas fato é que a expectativa é que, infelizmente, seja pela forma como está sendo conduzida essas votações, seja pelo pouco tempo faltante, quinta-feira acaba e começa o recesso. Então faltam 4 dias aí, 3 dias para se debruçar sobre tantas matérias importantes e que implicam o dia a dia das pessoas aí em Rondônia de maneira especial. E eu acho que está sendo Deputado, tudo votado a toque de caixa. tá. O nosso tempo, nós temos até às 13, parece que meia hora é muito, mas passa muito rápido. E o Amaury de Souza, da Rádio Verde Amazônia, que está não só nos ouvindo, mas retransmitindo através da Rádio Verde Amazônia, que é a sua cidade, Ariquemes também, ele fez uma pergunta. Vê se você vai conseguir ouvir, mandou em áudio ou conseguiu ouvir aí. Boa tarde, Josué Cerqueira. Boa tarde aos amigos Tônia por Dentro. Boa tarde, deputado federal Tiago Flores. Muito obrigado por me receber, né, no seu escritório de representação aqui de Ariquemes, com todo o carinho, com toda a atenção, e nos dar o privilégio de livremente bolar as nossas perguntas sem nos entregar a pauta, já que o jornalismo tem que ser dessa forma mesmo, independente. Aproveitando, deputado, eu quero perguntar para o senhor algumas... Aliás, em uma pergunta só, colocar algumas situações do estado de Rondônia. A primeira delas, duplicação da BR-364. Em segundo lugar, o nosso Vale do Jamari, o nosso aeroporto. Aqui para a região está faltando o nosso hospital regional. E também tem uma promessa do senhor mesmo sobre faculdade de medicina. Então eu queria deixar para o senhor, em uma pergunta só, esses 4 assuntos e gostaria de ouvir do senhor sobre isso aqui no Rondônia por Dentro. Muito obrigado pelo privilégio. Valeu, Amaury, um abraço. Bom, deputado, dá para o senhor entender qual é a dinâmica e qual é a explicação que, de uma vez, responde a Amaury, mas todo o Estado vai estar interessado nessa pauta. Não, perfeito, perfeito. A Maurício, como sempre, muito inteligente, uma pessoa que eu admiro e respeito bastante. E através da Mauri, mandar um abraço carinhoso a Ariquemes, né, a todos da Verde Amazônia lá. Bom, sobre a 364, o governo federal teve autorização pelo Tribunal de Contas de fazer o processo de licitação para, a partir do ano que vem, há uma data aí
estimada entre fevereiro e março, para que se possa receber as propostas de conceder a exploração do trecho de Porto Velho a Vilhena para uma empresa particular. E nesse trecho aí de Porto Velho a Vilhena são 700 quilômetros e o edital faz contar algumas melhorias durante esse trecho. Esse trecho vai abranger tanto duplicação da malha, né, duplicação da pista, como também algumas terceiras faixas, tá? Então, para além da duplicação de alguns trechos, aqueles que não serão duplicados serão adicionados uma terceira faixa. E nesse edital, que ainda não está publicado, mas a gente tem acesso a algumas informações, há a previsão de colocarem entre 6 e 7 pedágios, praticamente um pedágio a cada 100 quilômetros, né? E o pedágio ainda não se sabe o valor, mas pelas experiências passadas, mais recentes, há uma média entre 9 e 14 reais em outras concessões que foram feitas nessa semelhança há algum tempo, né? Recentemente pelo governo federal, o próprio governo Lula. Então, sobre a BR-364 é isso. Há realmente autorização para que a empresa privada que vença o certame licitatório faça investimentos vultosos, né? Nós estamos falando aí de mais de bilhões de reais, para que possa fazer ou a duplicação em alguns trechos ou a adição da terceira faixa em outros. E como contraprestação, ela terá aí a faculdade de cobrar os pedágios que vão girar em torno desses valores que eu repassei para vocês. Sobre o aeroporto, é uma emenda toda nossa, aqui do deputado Thiago Flores, um compromisso de campanha quando a gente andava pelas ruas da cidade e também da região do Vale do Jamari, porque é uma obra de infraestrutura que vai permitir acesso a investimentos, né? Muitos empresários, principalmente dos grandes empreendimentos, eles têm o hábito deles próprios fiscalizarem os seus empreendimentos, né? Nós temos aí o exemplo do Luciano Hang. Ele próprio, com a sua equipe, pega o jatinho dele e pousa nas cidades em que ele tem esses empreendimentos. Inclusive, em Ariquemes, nós deixamos de receber uma loja da Havan porque nós não tínhamos aeroporto. Então, para além desses empreendimentos que virão, nós teremos a possibilidade de fazer voos noturnos, né? Quantos socorros médicos são impossibilitados de serem prestados em Ariquemes porque não tem voos noturnos? E, para além disso, a nossa grande briga é para concorrermos, né, juntamente com Cacoal, com Ji-Paraná, com Vilhena, são os outros aeroportos do interior, concorrermos para fazer os voos comerciais, né? Nós já estamos com alinhamento com as companhias aéreas, principalmente a Azul, para que nós possamos integrar também a malha aeroviária do estado de Rondônia, com voos saindo de Ariquemes, indo para Cuiabá, para depois ir para Brasília. Então, esse é o grande desejo nosso, né? Colocar Ariquemes e região do Vale do Jamari no mapa aeroviário do estado de Rondônia. Então, é uma obra que já começou. Nós estamos lá com o terminal provisório de passageiros para ser entregue ainda este ano, e a licitação do terminal de passageiros e da pista já está concluída. Nós temos as empresas vencedoras e as obras começarão no comecinho do ano que vem. Os recursos, repito, estão assegurados através das emendas do deputado Thiago Flores, que é quem vos fala, no valor de 57 milhões de reais. Era 50 milhões a obra, na licitação subiu mais 7 milhões, em virtude da complexidade da obra e da grandeza dela também. São valores que serão custeados pelas nossas emendas, mas de maneira fragmentada. Colocamos recurso ano passado, 26 milhões, colocaremos nesse ano mais 15 milhões e no ano seguinte o remanescente. Então, são 3 anos de emendas carreadas à Infraero, que é quem está gerindo tanto a licitação como a execução da obra e também a gestão do aeroporto. É importante dizer isso. Dos aeroportos do interior,
A Ariquemes será o único que será a Infraero a administradora. E isso a gente está levando em consideração na condução das conversas com as companhias. É muito melhor você ter uma empresa federal, a Infraero, dialogando com a Azul, que se sentirá mais segurança jurídica, né? Terá mais segurança jurídica de comercializar os voos do que eventualmente negociar com algum órgão do Estado, como o DR, como acontece nos aeroportos de Cacoal e também de Paraná. Então a gente aposta muito nessa gestão da Infraero para fazer valer a sua razão de existir, a gente ter sucesso na realização dessa operação com as companhias aéreas. E, finalmente, falando das faculdades, aliás, tem outro ponto, né? Deputado, o senhor vai falar desse ponto? Eu só uma colocação aqui quanto à questão dos voos, porque as empresas aéreas, há um questionamento deles quanto a avalanche de medidas judiciais que as pessoas têm tomado em detrimento aos voos. E eu não estou nem entrando no mérito de quem está certo e está errado. Eu queria que o senhor falasse como é que as autoridades, o senhor e outros deputados e senadores, enfim, o governo, está fazendo para poder intermediar essas duas queixas. A queixa do usuário que está se sentindo prejudicado e a queixa das empresas aéreas. Olha, primeiro dizer para você que eu sempre estarei do lado da parte mais fragilizada, mais fraca. E nesse sentido, a parte mais fraca é sempre o consumidor. Então eu acho um absurdo as companhias aéreas subverterem a lógica das coisas. Eles têm que pensar que está tendo muitas ações por conta do mau serviço que é prestado. Então, eu estou sempre do lado do povo e, nesse sentido, mais uma vez, acho um equívoco muito grande, para não dizer malicioso, as empresas, com o aval do governo federal, dizer que o problema em Rondônia, por exemplo, é a judicialização dos consumidores. É ao contrário. Nós só estamos procurando a justiça porque fomos lesados. Eles que melhorem a prestação de serviço. E tanto é assim que numa apresentação que nós pedimos para ser feita aqui na Câmara, representantes das companhias aéreas disseram que do valor total que é utilizado na composição do preço da passagem aérea, Josué, entra lá combustível, entra lá salário dos servidores, entra logística e entra decisões judiciais. Sabe qual é o valor que repercute na porcentagem total do preço da passagem os custos com honorários e ações judiciais? 1%. Segundo a apresentação deles próprios. Eles mesmos vieram aqui e na apresentação que fizeram para os deputados, a nosso pedido, que nós fizemos um pedido de audiência pública para discutir os altos custos das passagens aéreas, foi nos apresentado que na composição do preço da passagem, 40% é relativo ao combustível, e aí alegam, e de fato é verdade, o combustível em Rondônia é, se não o principal, o maior, um dos maiores em valores. O mais caro combustível do querosene de aeronave, infelizmente, é o de Rondônia, mas 40% de toda a passagem é o combustível. E apenas 1% é decorrente dos gastos das companhias com as ações judiciais. Então, não se justifica dizer que está diminuindo os voos ou está retirando os voos por conta das ações judiciais. Então, a gente fez esse alerta. Então, como se não bastasse eles inverterem a lógica das coisas, querendo colocar nos consumidores a culpa do mau serviço, ainda apresentaram aqui que a composição dos valores gastos com isso tudo, essas demandas judiciais, equivale apenas a 1% dos valores. Então, procurando saídas, né? Porque nós não estamos aqui só para chorar o leite derramado, né? Aliás, tenho pena daquele político que se renova eleição em eleição apenas atacando as pessoas, né? Nós estamos aqui para apresentar soluções. E com base nisso, eu tenho bastante contato com um senador aqui que é do norte do país também, e o senador Alain.
ele fez uma emenda à Lei Nacional do Turismo. Foi aprovada agora esse ano a Lei Nacional do Turismo. E lá foi determinado a criação de um fundo específico que será utilizado para custear, subsidiar os combustíveis das companhias que operem na região norte do país. Então, é uma forma da gente fazer com que os voos, primeiro, não deixem de sair da região norte e mais, que se incentive a outros voos irem para a região norte do país. Então, é esse fundo, dentro lá da Lei Geral do Turismo, aprovada agora em setembro, vai ter a destinação do fundo, parcela desse fundo para subsidiar o combustível das aeronaves que utilizem os aeroportos da região norte do país para fazerem jus a isso. Então, é uma saída que encontramos aqui, esperando também, a par disso, a melhora do setor, né? O setor aéreo nacional, da aviação civil, é importante se dizer também, ele, desde quando acabou a pandemia, ele ainda não conseguiu se reerguer completamente. Muitas aeronaves que são utilizadas pelas companhias não pertencem às companhias. Elas estão ainda sendo alocadas, né, naquele sistema de leasing, né? E aí, com a alta do dólar, agora que está atingindo o seu mais alto valor da história, né? Lá Nunca, naquela tabela jamais na 6 por história 1, né? desse país o dólar esteve tão caro. A tendência é termos aí ainda um cenário de bastante incerteza no setor aeronacional, né? Aeroviário nacional. Mas a gente lida, como bons otimistas que somos, né, com perspectivas de melhoras futuras. Mas relacionado ao aeroporto de Ariquemes, né, respondendo à pergunta, está assegurado toda a sua conclusão por emendas nossas aqui de Brasília. E, finalmente, eu anotei aqui, Hospital Regional de Ariquemes. O Hospital Regional de Ariquemes é uma promessa do governador. É importante dizer isso. Eu, quando fui prefeito em Ariquemes, a gente, por várias vezes, tentamos, junto ao governo do estado, ajuda para manter o nosso hospital municipal. Porque a gente, por ser uma cidade sede, recebemos pacientes dos 9 municípios da região do Vale do Jamari e nunca tivemos contrapartida. E eu não consegui, à época da nossa gestão, fazer com que o governo do estado de Rondônia contribuísse com recursos para puxar isso. Era tudo das dispensas, né, das expensas do próprio erário municipal. Bom, o governador Marcos Rocha, veio para uma reeleição e lá, ao lado da Carla, a então prefeita de Ariquemes, ele firmou um compromisso de construir um novo hospital regional. Então, isso é um compromisso assumido por terceiros, né? E aí eu não posso me imiscuir num assunto que, até então, que é promessa de campanha, pertence a mim. Nós temos cobrado o secretário de Saúde, que, aliás, é um excelente secretário, Coronel Jefferson, é um excelente secretário de Saúde, e o que eu tenho levado a ele é que, no meu entendimento, se até hoje esse hospital não foi adquirido, não foi construído, que se ajude, então, ao município de Ariquemes a fazer, dentro do próprio ambiente do hospital municipal, uma ampliação para que cirurgias eletivas de média e alta complexidade sejam realizadas no próprio município, às expensas do governo do estado. Então, eu penso que essa seria uma solução que atenderia, não ao todo da promessa assumida pelo governador, mas em grande parte. Ajudaria ali o município de Ariquemes a custear as cirurgias, principalmente de ortopedia, que enche os nossos hospitais em virtude muito dos acidentes automobilísticos que acontecem no nosso trânsito, que mata e fere bastante, infelizmente. Seria uma forma do governo do estado melhorar a contribuição com os munícipes da região do Vale do Jamari. E, finalmente, a faculdade.
eu fiz o compromisso, sim, de levar a faculdade. E eu não diria, né? Eu não disse que seria a faculdade de medicina. Não disse. Eu disse que a gente precisaria, lá na campanha, de novos cursos superiores para Ariquemes. Óbvio que eu fui atrás de medicina, lógico que eu fui atrás. Fomos primeiro com uma determinada faculdade particular. Ela teve até uma autorização, uma avaliação muito boa na primeira etapa, mas não tão boa o suficiente para permanecer no processo. Uma outra faculdade particular de Ariquemes ainda está no processo. Há uma chance, então, de termos a faculdade de medicina paga em Ariquemes, tá? Para além disso, nós estamos levando, sim, aí a nossa responsabilidade, o nosso trabalho. Nós estamos levando para unir Universidade Federal de Rondônia no campus de Ariquemes, nós estamos levando 2 novos cursos, Letras em Inglês e Direito. Nós estamos levando o curso de Direito para a Universidade Federal de Rondônia no campus de Ariquemes. Então, Letras em Inglês e curso de Direito. E há um anúncio que eu queria fazer até o ano que vem, mas como fui impelido aqui, em primeira mão também, em respeito e carinho ao Josué, nós estamos levando pelo IFRO o curso de Medicina Veterinária. Nós estaremos levando, através de emendas nossas, que custearão tanto a ampliação de prédios, né, necessários, salas de aula para o IFRO, como também o custeio de tudo que é necessário para o curso existir. Então, nós faremos esse anúncio com bastante cautela, responsabilidade, num evento que acontecerá em janeiro, em Ariquemes, junto com o diretor do IFRO e também representantes da sociedade civil, que é mais um novo curso gratuito de ensino superior, que através do trabalho do deputado Thiago Flores aqui em Brasília, nós estamos propiciando, então, a Ariquemes e região. Porque tudo que eu estou falando aqui, o aeroporto, o hospital e as faculdades, os cursos superiores, tudo não são de Ariquemes. Elas instalarão em Ariquemes, mas servirão a todo o Vale do Jamari e estado de Rondônia também. Então eu fico muito feliz de poder, aqui em Brasília, estar honrando um a um dos compromissos que fizemos na época da campanha. Bom, deputado, eu já suspeitava que 30 minutos era muito pouco para a gente abordar todos os assuntos, mas eu já quero aqui agradecer Vossa Excelência, ou o senhor, dizer o Deixa eu falar. seguinte, que é a primeira de muitas. Eu vou deixar para suas considerações finais, algo mais precisa acrescentar, dizer eu que quero, nós teremos a oportunidade de falar. Tá, como o tempo é curto, mas já que eu estou falando para Alto Paraíso, eu queria só relembrar os amigos de Alto Paraíso que lá nós estamos colocando R$ 1.700.000 para a construção da primeira creche pública do município, R$ 1.700.000, e estamos colocando R$ 5 milhões para a construção do novo hospital de pequeno porte do município, só em Alto Paraíso. Nós estamos falando também com Colorado do Oeste, né? Nós colocamos já o ano passado aproximadamente R$ 1.500.000. E este ano nós estamos colocando mais R$ 1.500.000 também. Então são R$ 3 milhões que nós estamos colocando aí em Colorado do Oeste. E nós estamos falando para Ji-Paraná também. Nós colocamos na emenda do ano passado R$ 2 milhões para Ji-Paraná. E nós colocaremos esse ano mais R$ 2 milhões para Ji-Paraná. E também para São Miguel do Guaporé, o ano passado, a gente colocou R$ 400.000 para a reforma do posto de saúde do distrito de Santana. Se a gente juntar o município de Ariquemes, nessa bagatela toda aqui, nós estamos falando de recursos que já foram direcionados para essas cidades no valor de mais de R$ 15 milhões. R$ 15.160.000, que foram destinados apenas a essas cidades que, neste momento, nos ouvem, né? E a gente fica muito feliz de poder ser um deputado que foi eleito com a sua base, obviamente, em Ariquemes, mas que tem um olhar para todo o interior do estado de Rondônia. Então, eu fico muito agradecido
por a responsabilidade que eu recebi do povo de Rondônia e estar podendo aqui retribuir, né, com um trabalho sério. Ninguém ouve o nosso nome envolvido aí com coisas ruins, com coisas que desabonem, né, a conduta de um parlamentar em Brasília. E eu estou fazendo aqui nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Tá bom, José? Quero então aproveitar, agradecer novamente esse espaço, o carinho que você sempre teve por nós e dizer que estou aqui à disposição, o outro ano que se inicia, que a gente possa fazer com uma certa frequência, né, essas participações para poder dialogar sempre com a nossa população de Rondônia. Tá bom, meu amigo? Forte abraço, fica com Deus. Obrigado, deputado. Feliz Natal aí para todos. Se a gente não se falar mais esse ano, Feliz Natal, um próspero ano novo para o senhor e para sua família, tá? Para nós todos. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, um abraço. Tchauzinho. Valeu. Gente querida, gente amiga, falamos com o deputado federal Tiago Flores. A vocês de casa, um forte abraço e com Deus. Amanhã eu volto, se Deus quiser, com mais um Jornal Rondônia por Dentro. Bye, bye. Acabamos de apresentar Jornal Rondônia por Dentro. Olha só, já deu o boa tarde, só que aqui, olha, tinha ficado a pergunta, vai ficar para a próxima, tá? O nosso amigo Claudinei Rufino, a minha esposa Catiana, que deu os parabéns aqui para o deputado Tiago Flores. Bye, bye.